Voltamos com o programa Retratos e hoje conversando com o músico, produtor cultural Daniel Costas, também maestro, um dos grandes nomes do teatro musical aqui em Belo Horizonte. A gente falava, Daniel, sobre os musicais, teatro musical, ópera. Tem diferença entre esses estilos? Tem sim. A gente pode falar que são estilos? São estilos. Musical e teatro musical é a mesmíssima coisa, é só uma forma mais fácil de dizer. A ópera e o teatro musical, eles têm diferenças grandes. Na ópera, a música é que conta a história, principalmente, apesar de que também o teatro conta a história. No teatro musical, a música já é um adjetivo, né? Então, o teatro é substantivo, o texto é quem conduz, né? E a música, ela vem contando junto a história. As formas de execução de uma e outra, tecnicamente, também são diferentes. Na ópera, a gente utiliza o canto lírico, e no teatro musical, nós temos até musicais com canto lírico. Só que não é bem o lírico, é o que a gente chama de voz de cabeça, de leadit, que são diversas técnicas do teatro musical. E vamos também para outras técnicas, a técnica de belting, que é uma técnica de projeção melhor, e quem conhece, escuta muita música pop americana, está bem familiarizado. Beyoncé, Whitney Houston, principalmente as vozes negras, mas não só elas, utilizam muito belting nos Estados Unidos. É a forma popular do americano se comunicar musicalmente. Entendi. E o teatro musical utiliza muito isso. Então, e tem também diferenças na execução cênica também. As escolas de atuação, no musical a gente tem mais dança. Então, são estilos que, apesar de fazerem parte da mesma caixinha que seria a música cênica, são completamente diferentes, feito por muitos profissionais diferentes. Normalmente, as equipes criativas é que costumam se coincidir. Os diretores, os maestros, às vezes fazem as duas coisas, os cenógrafos, figurinistas, mas quem está no palco mesmo, os cantores ou os atores cantores, são diferentes, tecnicamente. Mas também já tivemos no Brasil e fora do Brasil grandes cantores líricos fazendo musicais e grandes atores cantores de musical também fazendo alguma coisa em canto lírico. Então não é um pré-requisito. Por exemplo, uma pessoa que canta, que tem um canto lírico maravilhoso, às vezes não é um pré-requisito para fazer um determinado musical. Não é um pré-requisito. Em musical, a gente trabalha muito com o physical role, que seria o perfil físico. E a ópera, às vezes, não é tão rigorosa com isso, né? A gente tem uma tradição da ópera, apesar de que hoje isso já mudou bastante. Mas antes não dependia, por exemplo, se a personagem era tuberculosa, como é em La Boheme, às vezes era uma cantora obesa e tudo mais. Mas a gente vê até um peri mais exatamente, gordinho, um índio pelado e de repente, né? Essas coisas todas. E a moça está morrendo tuberculosa, mas ela está ali, ó, corada, enorme, ali cantando. Não há uma preocupação com isso. Às vezes a ópera não se preocupa. Apesar de que hoje as grandes produções, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e até no Brasil, se preocupam sim com o perfil físico do cantor. Então o cantor hoje ele precisa estar em forma, sim, ele precisa ter um bom preparo. Os diretores estão cobrando mais cenicamente. Há óperas que, inclusive, os cantores têm que ter uma movimentação bastante coreografada. Não chega a ser uma dança, mas uma movimentação coreografada que exige mais do cantor. Eu acho que até mesmo as linguagens vão evoluindo, né? Com o passar dos anos e a partir do que o público vai demonstrando também. Público, como é que ele tem reagido ao musical? Vamos falar, né? Aqui de Minas, por exemplo. O público ama teatro musical. É uma linguagem... O público sempre gostou muito da ópera. A ópera era o musical do século XIX, do século XX quase inteiro. E o teatro musical não é que ocupou. A ópera ainda tem o seu lugar. Mas o teatro musical, ele tem uma linguagem mais fácil de compreensão ao ouvido do grande público. Então, exatamente porque se utiliza técnicas que sejam de cultura mais popular, do canto popular, no caso do americano, hoje, né, com toda a globalização,
no Brasil, a gente escuta tanto música pop quanto os Estados Unidos, né? Então, a gente, quando o pessoal fala, eu já ouvi alguém cantar nesse jeito, nesse estilo. E na ópera, é diferente, a impostação é diferente, a técnica é diferente. Então, de repente, eu estou conversando com você aqui com essa linguagem e eu vou cantar com essa impostação. Aí fala assim, estranhei, porque você estava falando comigo e de repente está cantando de uma forma diferente. Musical, não. Eu falo com você aqui e aqui eu começo a cantar. Então, com a mesma impostação, com a mesma posição de faringe, de laringe, com todos os articuladores funcionando, a voz acontece mais naturalmente no teatro musical. Por exemplo, daqui eu vou e the hills are alive. Então, não tem uma quebra grande. O público não sente isso, Não sente, às vezes. E com os recitativos, os musicais, as coisas ficam bem naturais. De repente, você está cantando e começou a cantar, né? E você nem viu. A ópera fica muito evidente. Né? Quando as óperas têm texto e têm música, a separação às vezes fica muito evidente. E no musical não. Quando as coisas fluem, eu acho que dá até mais dinamismo, né? Com toda certeza. O público ele fica até mais atento a isso, né? Com toda certeza. A ópera flui muito bem porque por conta da música. Dentro da proposta dela. E quem conta a história é a música. Então, quando a música acontece, a ópera flui perfeitamente bem. Quando tem o texto, que às vezes a junção não é tão natural. O teatro musical, ele se preocupa mais com isso. Apesar de que também não temos regras. Nada na vida, né? A gente tem regra. Isso que é bom, né? Existem musicais de tudo quanto é tipo. Nós temos de Mamma Mia, que é incrivelmente pop. Há musicais como The Music Man, que é uma outra linguagem, Old Broadway. West Side Story, que também é uma outra linguagem, que é do Leonard Bernstein. Temos musicais tipo The Book of Mormon, tem os musicais da Disney. Então, os musicais hoje conversam também com uma linguagem muito maior do que a ópera. Legal. Às vezes você é fã de Queen, nós temos musical We Will Rock You, que são só músicas de Queen. Eu sou fã de Beatles, nós estamos aí com Romeo e Julieta, o som dos Beatles. Como é que vai ser? Conta pra gente. Olha... Vamos abrir um parênteses aqui, já que você falou de Romeo e Julieta. Pois é, para o segundo semestre, né, que vocês estão planejando, Romeo e Julieta... Olha, o Romeo e Julieta... Com Beatles ao vivo ainda. É tudo ao vivo, é uma montagem nova, inédita, lindíssima, mas o público vai ter que aguardar um pouco mais. Em ano de Copa no Brasil é tudo mais difícil para a cultura, né? E é um projeto muito grande, é um projeto muito caro, que envolve diversos recursos, diversas negociações e uma estrutura incrível, mas podem aguardar com carinho que o público vai amar. Mas eu acho que para 2015, mais tardar 2016. Vamos torcer para ser 2015, que todo mundo fica ansioso, né, para conhecer. Mas até por essa... Eu arrepio toda vez que são dois clássicos, né? Projeto, o clássico da literatura e o clássico da música. Esse mês, né, dia 23 de abril, aniversário de Shakespeare, ainda 450 anos. Quantos milhões? O projeto? O projeto, 8 milhões. 8 milhões. Não é fácil não, né? Os musicais são muito caros, né? São muito caros. São muito caros. Mas vai ser lindo. Shakespeare, Beatles, tudo junto, a Inglaterra bombando, apesar de que a história se passa em Verona, mas o clima é muito inglês, né? Bacana. E eu acho que o público vai gostar muito do que vai ver. A gente estava falando dessa cultura de musicais aqui em Belo Horizonte, como o público recebe isso em Minas Gerais. A gente tem percebido uma entrada de musicais muito grande, pelo menos nesses últimos meses, até nos últimos anos. Musicais do Rio, São Paulo, vindo para Belo Horizonte, colocando Belo Horizonte como parte de uma turnê, né? Com certeza. Antes não existia isso, ou muito pouco, né? Hoje o público mineiro é um público que consome muito teatro musical. Consome cultura, né? Sempre fomos um público que consumiu cultura, né? Então tinha-se uma ideia e se falava-se às vezes, eu sempre escutava assim, que Minas Gerais não consome cultura. Consome, mas às vezes não é a mesma cultura que São Paulo consome, né? Nós consumimos, por exemplo, sertanejo aqui de uma forma
incrível, né? Um grande mercado. Mas não é um mercado que consome tanto ópera, que consome tanto música clássica, apesar de que temos projetos incríveis, como a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que veio para mostrar. O público mineiro consome sim. E a orquestra o que é bom, no Parque Municipal, claro, de graça, ao ar livre, como o público gosta. Tudo que é bom, o público mineiro consome. Nós somos um público muito exigente. E com a chegada dos musicais mais bem estruturados, com certeza o público mineiro abraçou isso. Já tinha um movimento muito grande, desde essa volta dos musicais em 2001, de mineiros indo assistir o musical lá, em São Paulo. Né? Já se ia para Broadway, depois começou a ir para São Paulo. Hoje, graças a Deus, muitos vêm aqui. Não todos, porque às vezes são produções que é impossível de viajar por conta dos recursos técnicos, mas se viaja muito e tem se consumido muito. E o mineiro está se preparando para fazer o musical. Já temos companhias experimentando, já tem gente se preparando. Eu ainda acho que é um embrião do que pode ser. É um trabalho que está começando a ser fomentado. Os artistas estão começando daqui a sentir o que significa cantar, dançar e interpretar ao mesmo tempo, que é muito difícil. É uma maratona de atleta para ensaiar e para se preparar para a vida. Então, o pessoal está começando a entender. Buscando professores, buscando dançar, cursos, se aperfeiçoar. Vamos falar sobre essa preparação daqui a pouquinho, no próximo bloco? Até porque a Dramato, ela se propõe a fazer essa preparação também, né? De profissionais para musicais, para audições, né? E precisa de um trabalho, como o Daniel citou aí, um trabalho de atleta, porque é muita coisa. E a gente pensa que é só trabalho vocal, trabalho físico, não. Tem a parte também de trabalho em grupo. São várias outras questões que são levadas em conta e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco e falar também sobre essa preparação. Será que com o Daniel foi a mesma coisa? Será que ele teve que encarar horas e horas aí de treinamento, de rotina, de disciplina para conquistar e para conseguir realizar tudo que ele realizou até hoje? A gente vai saber daqui a pouquinho. A gente está conversando com o maestro, com o produtor cultural, músico Daniel Costas. Retratos volta daqui a pouquinho, fique por aí.